Boa noite, igreja. Graça e paz, amém? Quem está muito feliz? Amém. Eu declaro sobre a tua vida paz e prosperidade em nome de Jesus. Você pode sentar. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, Marcos capítulo 10, por favor. Marcos 10, versículo 46. O tema da minha mensagem: um encontro com Jesus muda o teu destino. Amém. Marcos 10, 46. E vieram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, olha que interessante, mal e mal chegaram, já estão indo embora. E chegaram em Jericó, ponto. E vieram para Jericó, ponto. E saindo ele de Jericó com seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, o cego filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Existem momentos da minha e da sua vida em que tudo parece igual. Nós entramos em uma rotina e você começa a ver a vida de uma cor só. A rotina que nós vivemos começa a nos levar a viver numa monotonia tão grande, até que nós temos um encontro divino. E nesse encontro divino, a tua vida pode mudar para sempre. Você só não deu glória a Deus porque eu ainda não profetizei, mas eu vou profetizar na tua vida em nome de Jesus. Quando os céus decidem cruzar o teu caminho, não importa quantas vozes tentam te calar, quão longo tem sido a tua espera, esse encontro com Jesus não te deixará no mesmo lugar, não vai te deixar na mesma condição, porque Ele é especialista em mudar destinos. E hoje é um dia desses, em que o céu, em que Deus decidiu cruzar o teu caminho, e quando isso acontece, o teu destino nunca mais será o mesmo em nome de Jesus. O texto que lemos retrata a história de um cego, e também, como se já não fosse ruim ser cego, para piorar o que já era muito ruim, ele também era um mendigo. E o texto começa, eu fiz questão de parar para falar um pouco sobre isso. O texto diz que quando eles chegam em Jericó, ponto, chegaram em Jericó, ponto. E depois já começa outra frase dizendo que eles logo saíram de Jericó. Ele e os seus discípulos e uma grande multidão. Olha que interessante isso. Jesus estava em Jericó e foi uma passagem muito rápida. Quando ele chega em Jericó, nós já sabemos, porque quando a Bíblia coloca esse ponto aqui, não é porque as coisas se resumem assim. Jesus colocou o pé dentro de Jericó, olhou a cidade e saiu. Não. Existe um contexto aqui nesse ponto. Esse ponto aqui está mostrando para nós que Jesus, ele entra em Jericó. Você vai lembrar da história que eu preguei há 2 semanas. Quem ele encontra em Jericó? O Zaqueu, em cima de uma árvore, disse: Zaqueu, desce daí, porque hoje eu vou entrar na tua casa. E Jesus vai para a casa de Zaqueu, pernoita ali, e no outro dia então ele vai sair de Jericó. Olha só tudo o que acontece em um ponto. E por que eu preciso dizer isso para alguém aqui essa noite? Porque tem gente que não sabe esperar o tempo de Deus. Porque para Deus um ponto pode demorar um dia. E um dia pode ser um ponto, rapidamente. E às vezes nós não vivemos os milagres que Deus tem para as nossas vidas exatamente por isso, porque não sabemos esperar o tempo certo.
Tem gente que toma decisão antes da hora, passa vergonha. A Bíblia fala sobre isso, quem fala antes da hora passa vergonha. Decisões precipitadas te levaram ao destino ou ao resultado que você está vivendo hoje. Calma, coloca de lado a ansiedade, coloca de lado essa preocupação excessiva para que as coisas se resolvam rapidamente. E a Bíblia diz então que está ali este homem, cego, mendigo, e no versículo 46 diz que vieram, entraram, foi mais ou menos isso mesmo. Entraram na cidade, mas no outro dia já estão saindo. Bartimeu ouviu que era Jesus. Sim, o texto diz, ele ouve que é Jesus. Ele ouve uma multidão. Ele percebeu que algo estava acontecendo naquele lugar. Porque quem não é deste ambiente não entende o que acontece nesse ambiente. O Bartimeu já havia criado uma estrutura na mente dele, que aquele ambiente é o ambiente para que o milagre aconteça. Quem vive no ambiente da unção percebe que há unção. Quem não vive é tudo muito estranho. Quantos que estão aqui já ouviram de alguém dizer assim, você vai naquela igreja, mas lá eles ficam gritando, aleluia, glória a Deus. Sim, a gente grita mesmo, aleluia, glória a Deus. E só grita quem sabe o que é esse ambiente. Quem não sabe acha tudo muito estranho. Olhando de fora para dentro, são um bando de corintiano. Não, está amarrado em nome de Jesus. Está amarrado, né? Amém. Irmãos, olha aqui para mim, um bando de louco, de doido. O que eles ficam gritando lá dentro? O que tem lá dentro que eles ficam gritando? Um dia, pastor Patrick, eu estava num restaurante aqui da cidade, aí a moça disse, você é o pastor lá daquela igreja lá? Eu sou. O que acontece lá? Toda quinta que a gente passa lá, é carro, 7 horas, carro. Quem é que prega lá para vir tanta gente? O Espírito Santo. Ela olhou para mim e disse, mas quem que... É tu que prega? Eu disse, eu que prego. Ela disse, mas tanta gente para ir te ver? Eu disse, não, ninguém vem me ver. Vem todo mundo naquele ambiente onde a unção está ali. E deixa eu te falar uma coisa, a unção pega. Bate no ombro do seu irmão e diz assim, vai te pegar hoje. Meu Deus, que entusiasmo, né? Vai de novo agora, com unção, diga, vai te pegar hoje. Sim ou não? Pega, irmão. Pega. Eu comecei na igreja quietinho, lá no cantinho, sentado lá, e o pastor dizia amém, mal e mal dizia amém. Daqui a pouco um senta do meu lado, aleluia! Eu já olhava assim, né? Para que isso, cara? Para com isso. Glória a Deus! E o cara ficava gritando lá do meu lado, daqui a pouco estava eu e ele lá, aleluia! Glória a Deus! Pega! Quando nós começamos a igreja, remanescentes, nós começamos lá no CSU primeiro, e depois nós fomos lá para Marechal Deodoro, atrás da panificadora que tem ali, e foi interessante porque a igreja lá era muito pequena, e tinha a nossa parede do altar para a igreja dava uns 7 metros, a metade aí, 7 metros, não, nem a metade, 7 metros, ali já era a parede. E ali do outro lado tinha uma pensão do seu Dittmar, e ele tinha umas pessoas que moravam ali, algumas pessoas moravam lá no seu Dittmar. E outra questão é que o altar da igreja, a parede dava para uma outra casa, na verdade tudo era a mesma casa. A mulher tinha um salão de beleza e ela morava no salão de beleza, e o quarto dela ficava no altar. A cabeça dela, ela dormia, ela deitava na parede do altar. Imagina, irmão, um dos maiores problemas da igreja, eu nem vou falar os outros, um dos maiores problemas é o barulho, é o som. Os vizinhos ficam incomodados com isso. Então o que eu fiz? Fizemos o primeiro culto para ver como ia ser, ninguém veio reclamar, mas eu, muito prudente, fui lá no seu Dittmar, bati um dia na porta dele, seu Dittmar, posso conversar com o senhor? Pode, pastor, vem cá. Então, seu Dittmar, final de semana a gente teve culto, incomodou o senhor aí? Ele disse, não, pastor Rafael, pelo amor de Deus, o pessoal aqui fica tomando cachaça, cerveja, fica ouvindo música alta, não me incomoda. Você acha que os hinos da tua igreja vai me incomodar? Eu disse, aleluia. Já pegou o vizinho. A unção pega, irmãos. Mas eu estava com medo mesmo, era da Val, a mulher lá do salão de beleza. Eu estava com medo dela. Um dia eu fui na padaria, irmãos, pegar um sonho. Porque se você não consegue conquistar os teus sonhos, vai até uma padaria, né? Eu fui na padaria pegar um sonho. Aí quando eu passei na frente do salão, ela ficou me olhando assim. Eu pensei, ela me conheceu. Aí antes dela falar qualquer coisa, eu disse, você é a Val? Ela disse, sim. Tudo bem, Val? Tudo? Quem é você?
Eu disse assim: eu sou o pastor aí da igreja. Ah, estava te procurando. Era contigo mesmo que eu queria falar. Eu disse: então eis-me aqui, né? Eu disse assim: então, Val, a gente começou os cultos, né? Eu sei que você mora aí atrás, está te incomodando. Se tiver muito alto, você avisa. Está muito baixo, pastor. Eu não estou ouvindo direito. Mas o que eu estou ouvindo, pastor? Eu fico toda arrepiada. Aqueles hinos lindos que vocês tocam, eu fico chorando lá na minha cama. Quando começa a pregar, eu fico ouvindo a palavra. E por isso que eu queria falar contigo, pastor, se tem condições de aumentar um pouquinho mais o som, porque não dá para ouvir muito bem lá dentro da minha casa. Glória a Deus. Diga para o irmão do seu lado: a unção pega. Aonde Jesus está, tem ruídos de glória. Aonde Jesus está, há ruídos de glória, de aleluia, de amém. Diga amém. A unção pega, meu irmão, em nome de Jesus. Bartimeu, ele era cego, mas não era surdo e nem mudo. Não podia ver, mas poderia gritar, poderia falar. E quando ele ouve aquele barulhão, ele pergunta: que barulho é esse? E alguém olhou e disse: isso aí é o Nazareno. É Jesus Cristo de Nazaré, que está passando aí, tem uma multidão perto dele. Certamente ele olhou e disse: espere aí. Olhou não, porque não podia ver, né? Ele se dirigiu à palavra e disse: Jesus, aquele que ressuscitou o filho da viúva de Naim. Sim, esse Jesus. Jesus é ele? Sim, Jesus, ele está passando aqui. Jesus é aquele que curou aquele homem da mão mirrada, sem fisioterapia. Jesus curou aquele homem. Isso, esse... Não, você está dizendo que quem está vindo aí é Jesus, aquele que dormiu noite passada na casa do Zaqueu, que essa cidade inteira ficou falando o dia inteiro que ele foi na casa do pecador. É esse Jesus que você está dizendo? Sim, é esse Jesus. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Essa foi a reação imediata deste homem. O texto diz que as pessoas começaram a repreender ele. As pessoas começaram a dizer: olha, meu irmão, fica quieto. Não fala alto, não grita, grita menos. Para que gritar assim? Ele não vai te ouvir. Bartimeu não parou para discutir. Se Bartimeu parasse para discutir com aqueles que estavam mandando ele se calar, ele morreria cego. Se ele parasse o seu clamor, ele não viveria o seu milagre. Ei, não pare para discutir com quem não tem nada para te acrescentar, meu irmão. Está cheio de gente que vive discutindo, perdendo tempo, investindo seu precioso tempo na vida de pessoas que não resolvem nada na tua vida. Havia uma viúva, a Bíblia diz, que ela recebe um milagre, um filho. Ela não conseguia ter filhos, e Deus a abençoou e ela tem um filho. Depois de alguns anos, esse menino ainda morre. E a Bíblia diz que ela vai até a casa do profeta que havia profetizado que ela teria um filho. No meio do caminho, ela aparece para ela o Geazi, que é o secretário do profeta. E ele olha para ela e diz: o quê? Está tudo bem? Ela disse: tudo bem. E a casa, a família, o lar? Tudo bem. E o filho? Tudo bem também. E ela segue. Alguns metros à frente, ela encontra o profeta. E o profeta pergunta a ela as mesmas perguntas. Está tudo bem? Ela disse: não, não está tudo bem. E o filho? O filho que o Senhor me prometeu, ele morreu. Por que essa mulher já não falou para o Geazi? É isso que eu quero que você entenda, porque Geazi não tem nada para te dar. Porque, meu Deus, eu vou falar. Está cheio de pessoas que não vivem o seu milagre, porque vive dando audiência para quem não tem autoridade, para quem não tem propriedade para resolver o teu problema. Você vive contando para todo mundo, ninguém tem autoridade, porque se alguém tivesse já tinha resolvido. Para! Se este homem, o Bartimeu, cala a boca não, cala a boca você, quem manda na minha boca sou eu. Quem tu pensa que é para mandar calar a boca? Sabe quem eu sou? Eu sou filho de Timeu, eu sou o Bart,
Bartimeu. Quem você pensa que é? Não, ele não perdeu tempo, irmão. Ele continuou clamando. Quando diziam, cala a boca, ele dizia, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E eles diziam, cala a boca. Ele fazia o quê? Vai de novo, filho de Davi. Se eu calar a boca, vocês me levam para Jesus? Não. Se eu continuar gritando, vocês me levam para Jesus? Não. Não chama nem um Uber, um camelo Uber, para me levar aqui no deserto até Jesus? Não, não vou chamar nada, então eu vou continuar clamando. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Grita bem alto, Jesus. Se Deus depender do teu grito, meu irmão, se isso aí é para você viver um milagre, você está frito. Grita bem alto, diga assim, Jesus, filho de Davi. Tem a menininha ali, ó. Glória a Deus. A Bíblia diz que quando ele clama, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. O que acontece? Jesus parou. Uau! Você já ouviu isso aqui, na história de Zaqueu? Exatamente. Porque em Jericó todo mundo parou para ver Jesus, mas Jesus só parou para 2. Que foi o Zaqueu e agora o Bartimeu. E aqui eu aprendo uma coisa bem interessante. Pergunte o que, pastor? Tem gente igual no culto, meu irmão. Tem gente que Deus para, verdade, para ver a tua adoração, teu louvor. Mas tem gente que só vem no culto por vir. Não é seu caso, aleluia. Tem gente que veio, mas não sabe nem por que veio. Alguns vêm porque gostam da palavra. Nossa, a palavra é legal, eu dou até uns glória a Deus, aleluia. Eu saio meio vitaminado lá do culto e não muda nada. Não, eu vou porque, meu Deus, aquela moça quando abre a boca para cantar, os pelos arrepia. Tá, e aí? Verdade. Tem muita gente assim. Tem gente que vem porque gosta, porque no final do culto vai comer uma pizza com os irmãos. Mas eu creio que ainda há remanescentes. Ainda há remanescentes. São aqueles que antes de sair de casa já estavam preparados. Hoje eu vou no culto. É hoje. Hoje é a noite. É hoje, Jesus. Pode vir que eu estou preparado. Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E Deus já ministrou no teu coração. Pode ir para lá que eu vou parar para você nessa noite na Remanescentes, em nome de Jesus. Jesus parou, diga, Jesus parou. E o versículo 49 diz assim: Jesus parando disse que o chamassem, e chamaram o cego dizendo-lhe, tenha bom ânimo, levanta-te que ele te chama. Não estavam mandando ele calar a boca? Sim ou não? Sim, alguns versículos atrás, eles estavam lá, cala a boca, não incomoda. Os mesmos caras que mandaram ele calar a boca, os discípulos de Jesus, agora bate nas costas e, amigão, vamos lá, o mestre quer falar contigo. Ah, meu irmão, cuidado, meu irmão, vou falar. Quando você começa a clamar, buscar a Deus, vai se levantar um monte de gente. Para que isso? Para com isso. Não vai não. Está chovendo. Fica em casa. Para que 7 semanas? Não é 7 não. O resto da vida eu vou buscar Deus. Não, mas agora você mudou de igreja. Meu irmão, você não faz nada. Ninguém te incomoda. Começou a buscar a Deus, o diabo se levanta e usa aquele teu primo, aquele teu irmão, teu pai, tua mãe, tua avó, tua tia, teus filhos. Sim ou não? Sim. É bem assim mesmo. Final de semana, meu irmão, o cara manda um WhatsApp para ti. Você já sabe qual é o convite. Já vai arrastar o pé na cana verde, um peru louco. Agora, quando é para a igreja é uma luta, meu irmão, sim ou não? Alô, sim, será que eu estou falando alguma coisa diferente daquilo que você vive? É assim mesmo, irmão. Agora, deixa eu te falar uma coisa, eu vou profetizar na tua vida. Só quem crê em palavra profética, pega essa palavra. Deus vai arrancar os interesseiros da tua vida. Deus vai trazer à tona, Deus vai trazer à superfície o sanguessuga que quer colar em você só por interesse. Meu irmão, te tratam bem, te querem te levar por... Por quê? Porque, meu irmão, eles só querem o que você tem. Você deixar de ter, acabou, amigo. Esse cara é só teu amigo porque você tem carro para levar ele para lá e para cá. Você não entendeu ainda? Minha irmã, esse cara está te enrolando. Presta atenção. Quanta gente, meu irmão, em nome de Jesus, eu oro aos céus mesmo, que aqueles que te tratam por aquilo que você tem,
Deus vai começar a remover da tua vida em nome de Jesus. Porque o céu, ele olha diferente para nós. Deus não olha para aquilo que a gente tem, Deus olha para aquilo que a gente é. E nós somos verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Tem gente querendo pegar carona na tua bênção, meu irmão, fica esperto. Jesus olhou para o Bartimeu e perguntou: o que tu queres que eu te faça? Irmão, olha aqui para mim, poucas pessoas param para entender essa parte. Porque para você chegar a esse nível do próprio Jesus Cristo, olhar para você e perguntar o que você quer, é muito poderoso. Me mostra na Bíblia aonde que isso acontece. Eu vou te mostrar daqui a pouco. Pouquíssimas e raras vezes. Agora guarde isso. Só alcança esse nível de milagre quem permanece. Meu irmão, você vive de galho em galho. Uma hora está aqui, outra hora está lá, uma hora ama remanescentes, outra hora quer matar o pastor, uma hora tu quer... Meu irmão, tua vida não vai... Você não percebeu ainda? Pelo amor de Deus, meu irmão, persevera, fica firme. Outro dia eu vi uma mensagem, eu achei aquilo ali sensacional. Eu estava nos casais e até mencionei. É aquele domingo que eu vi aquela mensagem. Outro dia eu fui num restaurante e aí eu pedi uma carne, um pedaço de carne, um bife. E eu pedi ao ponto. Ele veio esturricado. Eu falei outro dia aqui na igreja, esturricado, queimado, igual carvão. Quando chegou no prato assim, eu disse: meu Deus, parece um rolo de fumo. Tão queimado que está estranho. E o cara colocou na minha mesa e saiu, foi lá para dentro e eu vi ele lá espiando para ver se eu ia reclamar. E eu não sou de reclamar, meu irmão. Pensa num cara pacífico. Eu não gosto. O pastor Júlio está aí, ó, ele sabe. Só brigo com ele, com mais ninguém. Irmão, verdade, eu sou pacificador de carteirinha. Eu prefiro não comer do que arrumar confusão. Veio o bife, eu olhei para ele, ele olhou para mim e disse: meu Deus, o que eu vou fazer contigo, cara? Procurei um canto, lá tinha um lugarzinho que estava um pouco menos queimado, comi, deixei aquele... Não estou dizendo que você não possa fazer diferente, estou falando de mim. Aí comi ali e tal, só um pedacinho do bife. E na outra semana a gente foi lá no shopping de novo. Sabe onde que eu fui comer? No mesmo lugar. E sabe o que é interessante? É que às vezes você vem aqui, a comida está um pouco queimada, tu não quer mais vir aqui. Por quê? Porque tudo depende da fome. Quando se tem fome, irmão, você come só aquele toquinho lá. Quando se tem fome, você volta naquele lugar. Muitos aí já foram no McDonald's, pediram o lanche e veio tudo errado. E você continua indo lá. E quando se fala da obra do Senhor, da igreja do Senhor, alguma coisa de errado acontece, não vou mais lá. É por isso que a tua vida não vira. Paulo diz: examina tudo, retém o que é bom, o que não é bom, joga, e nem fala nada. Aí eu fui lá, não era bom, isso não era bom, isso não era bom. Não, Paulo diz: eu vou lá, o que é bom, eu me alimento. O que não é bom, eu só alcança esse nível de milagre quem persevera. Só alcança esse nível de milagre quem permanece. Ei, Jesus olhou para ele e disse: o quê? O que tu queres que eu te faça, irmão? Tá, deixa eu desenhar isso aqui para você ficar mais emocionado. Imagine que alguém muito próspero, rico, financeiramente falando também, ele te manda uma mensagem no WhatsApp. Fala aí, mano, tudo bem? Manda o teu Pix aí para mim. E o valor que tu quiser. Eu pensei que eu ouvi um amém pelo menos. Quem sabe Deus ia ouvir o teu amém e isso ia acontecer agora aí, ó. Pruf, zap da hora. Agora não vai mais olhar, olha para mim. Irmãos, olha aqui, imagina, foi isso que aconteceu. Jesus disse: o que tu quiseres eu vou te fazer. E na Bíblia você vê poucas vezes isso acontecendo. Uma das vezes, Eliseu olha para o Elias e diz assim: ó, eu quero a unção que você tem. O Elias disse: você vai ter. Mas para você ter essa unção, você vai ter que perseverar. Você vai ter que permanecer. Se você permanecer o dia que Deus me levar, a capa cai sobre ti e a unção dobrada vem. E a Bíblia diz que naquele dia em que Elias é tomado por Deus, a capa vem voando assim, ó. E o Eliseu toma essa capa. E o Eliseu, depois de Jesus, é a pessoa que mais opera milagres na Bíblia. Exatamente o dobro de milagres que o seu pastor Elias provocou. Provocou milagres. Os milagres que ele operou.
Ou seja, unção dobrada sobre ele. A segunda vez é quando Deus aparece para Salomão e pergunta: o que tu queres que eu te faça? E o Salomão disse: eu quero sabedoria. E Deus disse: já que tu não pediu dinheiro, já que tu não pediu inimigo na tua mão, eu vou te dar tanta sabedoria que tu vais ser o homem mais rico da terra, o mais sábio, e você será o melhor rei que Israel já teve depois de seu pai. E o inimigo estará na tua mão. Meu irmão, e agora ele olha para Bartimeu e pergunta: o que tu queres que eu te faça? Olha o privilégio. Agora pergunte para o irmão do seu lado: você está preparado, meu irmão, para dizer para Deus o que você quer? A Bíblia diz, versículo 50: e ele, lançando de si a capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Que capa? Pergunte: que capa, pastor? Essa capa não é só um pedaço de tecido do Bartimeu, que é o mendigo. Essa capa que ele vestia era um alvará de liberação para ele poder mendigar. O governo autorizava as pessoas a mendigar, mas tinha que ter o selo do governador César, a esfinge dele na sua capa. Quem não tivesse era preso. Então pode mendigar em qualquer lugar, desde que tenha essa capa. E isso é uma coisa muito interessante, porque se eu e você estivéssemos lá vendo essa cena, talvez diríamos: Bartimeu, deixa de ser bobo, você joga a capa assim, você só vai falar com o Nazareno, você só está indo falar com Jesus, e depois você vai voltar para cá, e quando você voltar para cá, você é cego, você não vai enxergar a capa para começar. Segundo, alguém vai roubar, porque essa capa é disputada por milhares de pessoas aqui em Jericó. Dezenas, vamos dizer, centenas de pessoas queriam essa capa para poder mendigar. E você tem, e você não está valorizando. Só que a atitude de Bartimeu vai falar mais alta. Vai falar mais alto. Bartimeu, alguém podia dizer: guarda essa capa, varão. E ele dizia: eu acredito, meu irmão, eu creio, não acredito, eu creio. Que essa atitude de Bartimeu, ele estava dizendo o seguinte: eu não preciso mais dessa capa. Como assim não? Tu continua cego? Não, vocês não estão entendendo. É que eu estou indo me encontrar com Jesus. Quando você saiu da sua casa, meu irmão, você não tem noção do que você fez. Alguns têm. Você veio aqui essa noite não para ter um encontro com o pastor, com louvor, com o irmão do seu lado. Não. Eu estou aqui para dizer que você veio aqui essa noite para ter um encontro com Jesus. E quem tem um encontro com Jesus, a sua vida nunca mais continua a mesma. Eu creio que ele pensou: hoje a minha vida muda para sempre. Eu estou profetizando que esse encontro com Jesus nessa noite vai mudar o teu destino para sempre, em nome de Jesus. Jesus no versículo 51 falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego disse: mestre, que eu tenha vista. Irmão, olha aqui para mim, não teve rodopio, não teve oração em línguas, não teve um mistério, um manto, tudo muito simples. E por que eu estou dizendo isso? Porque tem gente que mede a unção do culto pelo barulho, pelo movimento que tem. Nós não vivemos por sentimento, nós vivemos pela fé. E quem está falando isso para você é alguém que crê nas manifestações do Espírito Santo. Quem está falando isso para você é alguém que crê mesmo no poder de Deus, que as pessoas rodam, que as pessoas são cheias do poder, que elas gritam. Eu creio nisso porque eu já fui tomado por Deus algumas vezes assim. Mas Deus é simples e às vezes nós é que complicamos. E Jesus disse para ele o quê? Vai, a tua fé te salvou. E ele logo viu. É como se o céu estivesse perguntando para você hoje: o que tu queres que eu te faça? É como se o céu estivesse falando para alguém aqui essa noite: o que tu queres que eu faça na tua casa, na tua família, nos teus pais, teus filhos, na vida dos teus irmãos, no teu marido, na tua esposa? O que tu queres que eu te faça? Qual é a porta que você quer que eu abra? Qual é o milagre que você quer que eu opere? Silencie o teu coração um pouco. Tira o teu foco daquele problema que você precisa resolver amanhã. E ouça a voz do céu ministrando no teu espírito, dizendo: receba então, receba. E a Bíblia diz que logo ele viu, e eu encerro essa palavra, porque as águas já estão agitadas aqui.
Deus já está operando. Versículo 51. E Jesus falando disse-lhe, que queres que eu te faça? E o cego lhe disse, mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te... Olha só, gente, a fé não curou somente, a fé salvou. Curar é uma coisa, salvar é outra. Curar é uma oração e Deus pode operar um milagre. Salvação tem que ter cordeiro de sacrifício na cruz. Porque só tem perdão de pecado quem reconhece o sacrifício de Jesus na cruz. Quando Jesus disse a ele, você está salvo, Jesus estava dizendo, te curar era mais fácil. Porque curar eu só impunha as minhas mãos sobre você e diria, veja, e você sairia vendo e eu ia dizer, vai, a tua fé te curou. Mas eu estou dizendo mais para você, eu estou dizendo que você permaneceu, eu estou dizendo que você gritou, que você clamou, e eu não tenho compromisso. Jesus está dizendo para alguém aqui, eu não tenho compromisso com o teu silêncio não, eu tenho compromisso com o teu clamor. Eu não tenho compromisso com a tua murmuração, com a tua reclamação não, eu tenho compromisso com o teu clamor, com a tua oração. Bartimeu, tu ganhou meu coração, cara. Então você será curado? Sim, receba. E mais, vai, porque a tua fé te salvou. E o texto conclui dizendo, e logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Eu oro a Deus para que você receba exatamente tudo aquilo que Deus tem preparado para a tua vida. O que Deus tem para ti é inevitável se você permanecer no centro da vontade de Deus. É inevitável. Se Deus prometeu, Ele cumpre, porque Ele nunca mente. Existe um tempo determinado para todas as coisas. E se você permanecer no caminho de Deus, pode ter certeza que isso vai se cumprir. E o texto diz que ele logo viu e seguiu o Senhor pelo caminho, Jesus pelo caminho. Eu quero que você guarde isso. Não deixe Jesus pelo caminho. Não deixe Jesus pelo caminho. Há muitas pessoas que vão atrás dele até receber o milagre. Tem gente que faz propósito, tem gente que jejua, tem gente que ora até alcançar, e depois que alcançar, não ora mais, não jejua mais, não busca mais a Deus. E eu lamento te informar, mas Deus vai permitir algo para você voltar para Ele. E quem sabe o que Ele vai permitir é exatamente aquilo que você orou a vida inteira para ter. Presta atenção, por favor. Deus nos ama, meu irmão, de uma profundidade tamanha que não mede na nossa mente humana limitada o amor de Deus por nós. E Ele quer relacionamento conosco, mas Ele não força a barra. Ele está à porta e diz, eu estou aqui, já cheguei, se você abrir, eu entro. Não seja esse tipo de cristão que só busca Deus até viver o seu milagre. Viva com Ele para sempre. Ai, pastor, mas as coisas pioraram, eu vou sair da igreja. Não vai mudar nada, muito pelo contrário. Vai dar uma melhoradinha porque o diabo vai parar de agir na tua vida. Mas por enquanto, que depois lá na frente, ele te arrebenta de vez. Fica firme. Porque o lugar onde Deus te colocou já passou da metade. Se você parar agora, você vai voltar depois. E esse voltar depois é pegar a senha de novo. E dizer, não, mas eu já estava com a senha 3. Pois é, filho, você abandonou, agora pega a 333 e vai lá para trás no final da fila. Fica firme, porque Deus vai honrar a tua fé, Deus vai honrar a lealdade dEle na tua vida em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém?